Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 14 de fevereiro. Em julgamento no plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo decide que o poder público não deve pagar a indenização por desapropriação de imóvel com precatório. O pagamento deve ser feito por depósito judicial. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Supremo começa a julgar a ação contra a portaria do governo que proíbe a exigência de comprovante de vacina em universidades e institutos federais. Ministério Público Federal recomenda que concessionária faça reparos de emergência na BR-040, que foi atingida pelas chuvas. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, encaminha 3 notícias crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o relatório da Polícia Federal que aponta a atuação do presidente Jair Bolsonaro na divulgação de notícias falsas sobre as eleições. As informações ao vivo com a repórter Marta Ferreira. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. A Procuradoria-Geral da República terá que dizer se há elementos suficientes ou não para denunciar o presidente. Na decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que a Polícia Federal utilize as provas sobre a live em que o presidente da República faz críticas às urnas eletrônicas no inquérito das milícias digitais. Também determinou que esses dados sejam enviados ao Tribunal Superior Eleitoral, que abriu um inquérito administrativo para apurar essas críticas ao sistema de votação brasileiro. William. Obrigado pelas informações, Marta. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar processo contra a portaria do Ministério da Educação que proibiu a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em universidades e institutos federais. Até agora, 2 ministros já votaram mantendo a suspensão do ato do MEC. O Partido Socialista Brasileiro, autor da ação, pediu ao Supremo Tribunal Federal que anulasse a portaria do Ministério da Educação de 29 de dezembro do ano passado. Ela proibiu as universidades federais de exigirem o comprovante de vacinação como requisito necessário ao retorno das atividades presenciais. Pelo despacho, as instituições deveriam apenas implementar protocolos sanitários e cumprir as diretrizes estabelecidas por uma resolução do Conselho Nacional de Educação. No dia 31 de dezembro, o ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, suspendeu a portaria do MEC, ressaltando que a saúde é um dever do Estado. Destacou ainda que as universidades federais têm autonomia, sim, para exigir o documento. O caso, então, foi levado para julgamento no plenário virtual. O julgamento vai até sexta-feira. O ministro Ricardo Lewandowski reafirmou o entendimento dado no fim do ano. No voto, ele destacou que nunca é demais recordar que a saúde, segundo a Constituição Federal, é um direito de todos e um dever irrenunciável do Estado brasileiro, garantido mediante políticas públicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, cujo principal pilar é o Sistema Único de Saúde. O relator também lembrou que o Supremo, em julgamento de 2 ADIs, estabeleceu que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei ou dela decorrentes. O ministro Alexandre de Moraes já se manifestou, acompanhando o relator. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro, concedeu habeas corpus para que uma estudante frequente o colégio Dom Pedro II sem apresentar o passaporte de vacina. O desembargador Marcelo Ferreira Granado anulou a decisão de primeira instância que tinha negado o pedido sem analisar o mérito. Segundo o magistrado, a decisão da juíza, sem manifestação do Ministério Público, causou constrangimento ilegal a estudantes. O desembargador afirmou ainda que a exigência do passaporte vacinal ofende o direito de ir e vir da aluna. O Rio de Janeiro não exige o comprovante de vacina para estudantes da rede pública.
Em julgamento no plenário virtual, o STF decide por maioria de votos que o valor final da indenização em caso de desapropriação deve ser pago mediante depósito judicial e não por precatório. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem os detalhes para a gente. Acompanhe. Olá, boa noite. Toda essa discussão teve início em uma ação de desapropriação para fins de utilidade pública proposta pelo município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. O município propôs essa ação de desapropriação para a construção de um hospital no município e arbitrou para esses imóveis desapropriados o valor, a quantia inicial de R$ 835 mil, que foram depositados judicialmente para que ele, município, tivesse a posse desses imóveis e desse início às obras para a construção do hospital. Ocorre que na sentença, ao final do processo, o valor da indenização foi fixado em aproximadamente R$ 1.700.000, sobre os quais deveriam incidir correção monetária, juros de mora e juros compensatórios. Determinou ainda o juiz de primeiro grau que esse valor da indenização, a diferença a ser pago, deveria ser depositada judicialmente e não o pagamento ser feito por meio de precatórios. Em segundo grau, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em sede de recurso embargo de declaração, reformou a sentença de primeiro grau, determinando que o pagamento dessa diferença, dessa complementação, fosse feita via precatório. Contra essa decisão, veio o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, que no plenário virtual teve o julgamento concluído e prevalecendo o voto do ministro Edson Fachin, que abriu a divergência em relação ao relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para entender que o juiz de primeiro grau tinha razão e que pode sim essa complementação entre o valor depositado inicialmente e o valor fixado a título de indenização ao final da ação de desapropriação para fins de utilidade pública ser pago mediante depósito judicial e não mediante o regime de precatórios, que a Constituição autoriza essa forma de pagamento e que não há em qualquer incompatibilidade. Outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha aqui na TV Justiça. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para trancar e arquivar a ação que investiga suposto plano do ex-procurador de matar o ministro Gilmar Mendes. O ministro Nunes Marques usou jurisprudência do próprio tribunal para afirmar que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministros do STF ou acórdão de turma ou plenário do Supremo. O ministro André Mendonça, também aqui do STF, encaminhou 3 notícias crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. As notícias crime foram movidas por parlamentares e se referem a obras da AVAN e do IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As denúncias foram apresentadas pelos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e pelas deputadas federais Tabata Amaral de Pontes, do PSB de São Paulo, e Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. Os parlamentares acusam o presidente da República, Jair Bolsonaro, de advocacia administrativa, que é patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, corrupção passiva e prevaricação, todos previstos no Código Penal. Os parlamentares querem a investigação de conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro, por ter defendido interesses privados ao demitir diretores do IFAM, que interditaram obra de uma das lojas do empresário Luciano Hang, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o IFAM alegou que durante as escavações no local foram encontrados vestígios arqueológicos. O ministro André Mendonça foi sorteado para ser relator das notícias crime. Um dos parlamentares pediu para que o ministro se declarasse suspeito pela proximidade com o presidente da República. Mas o ministro André Mendonça se considerou apto para analisar os pedidos porque verificou que não existe hipótese legal para se declarar suspeito. Os pedidos foram encaminhados para parecer da Procuradoria-Geral da República, como é de praxe. E veja a seguir, o Ministério Público recomenda que concessionária faça reparos de emergência em rodovia atingida pelas chuvas. Os detalhes já já. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica
ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. O Ministério Público Federal recomendou a Via 040, concessionária responsável pela BR-040, que faça reparos em vários trechos da rodovia que foram atingidos pelas fortes chuvas entre dezembro e fevereiro. Foram indicados 15 locais em trechos considerados críticos entre Belo Horizonte e Congonhas, em Minas Gerais. O Ministério Público pede que sejam feitos desde reparos no asfalto, limpeza, drenagem de pista, até sinalização e controle de tráfego, uma vez que a rodovia é muito movimentada, principalmente com caminhões pesados de transporte de minério. O procurador da República, Fernando Martins, autor da recomendação, estabeleceu prazos de até 90 dias para a solução dos problemas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou por danos morais uma academia de ginástica que usou imagens de uma aluna, uma criança, nas redes sociais com finalidade comercial. Segundo a corte, não houve uma autorização expressa da família. Milhões de pessoas no mundo publicam dados e imagens nas redes sociais todos os dias. Mas essa prática pode parar nos tribunais. Em Brasília, a exposição de uma criança nas redes sociais levou à condenação de uma academia de ginástica. A empresa publicou fotos da menina numa aula de natação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a academia de ginástica usou a imagem da criança para fins comerciais. Segundo a 5ª Turma Civil do Tribunal, o uso de imagens para essa finalidade exige a autorização expressa do titular ou representante e não vale o que está escrito no contrato de adesão entre a família da menina e a academia. O Código Civil diz: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. O uso comercial de imagem de menor, ainda que presente em contratos em forma genérica, não deve ser suficiente a resguardar os interesses do menor. É necessário haver uma ponderação maior, mais transparência no contrato e, sobretudo, uma avaliação sobre a necessidade desse tratamento, a necessidade dessa utilização e a sua exploração comercial. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou a academia a pagar R$10 mil à criança por danos morais e a excluir as imagens dela nas redes sociais. A Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal se manifestou contrariamente às alterações na lei que mudou dispositivos do Código Florestal referentes à proteção de áreas de preservação permanente em áreas urbanas de todo o país. O colegiado entendeu que há inconstitucionalidade na nova lei que autoriza mais de 5.500 municípios brasileiros e o Distrito Federal a definir as margens de cursos d'água nas zonas urbanas, o tamanho das áreas de proteção permanente, sem que tenham de seguir o parâmetro mínimo estabelecido no Código Florestal. Na prática, as inovações legislativas implicam a diminuição da extensão de áreas permanentes em áreas urbanas, consolidadas a critério do legislador local. Até então, os padrões estabelecidos pelo Código Florestal deveriam ser observados. De acordo com a Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público Federal, as mudanças no Código Florestal geram insegurança em áreas urbanas. O Ministério Público Federal assina termo e adere ao Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo do Brasil. O termo foi assinado em um evento online promovido pela Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAI, e contou com a presença de representantes de vários órgãos que atuam no tema. O objetivo do compromisso é fortalecer e tornar mais efetivo o combate ao trabalho escravo no país. O Fluxo Nacional foi criado para padronizar as atuações das organizações envolvidas nesse processo, indo desde o recebimento da denúncia, passando pelo planejamento das fiscalizações, coleta de provas, resgate de trabalhadores, elaboração de relatórios e destinação dos resultados dos trabalhos.
O Tribunal do Júri, no Rio de Janeiro, condenou 5 milicianos por crimes praticados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Foram 3 dias de julgamento. As penas variam de 17 a 23 anos de prisão. O grupo de milicianos foi condenado pelo assassinato de um homem em Nova Iguaçu e por tentativa de homicídio de outro. O homem apontado como chefe da milícia, Márcio Lima da Cunha, conhecido como Zebu, sofreu um acidente vascular encefálico e, por isso, o processo dele não pôde ser julgado. O caso ocorreu em novembro de 2017. Segundo a acusação, os milicianos marcaram um encontro com um comerciante que não aceitava pagar a chamada taxa de segurança ao grupo. Ele foi acompanhado de um amigo quando os milicianos saíram de um carro e fizeram vários disparos. O comerciante sobreviveu, mas o amigo dele não resistiu aos ferimentos. Segundo a denúncia do Ministério Público, o grupo criou uma estrutura de poder paralelo da milícia, em uma região de Mesquita, na Baixada Fluminense, passando a cobrar taxas de segurança de moradores e comerciantes, além de monopolizar ilegalmente a exploração de diversos serviços. O Supremo Tribunal Federal fixou novos critérios para a decretação de prisão temporária. A decisão foi em ações de partidos políticos no Supremo contra a lei que disciplina o tema. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal acompanhou divergência do ministro Gilmar Mendes. O ministro defendeu uma interpretação mais ampla dos critérios para a decretação de prisão temporária. Para o decano da corte, só se pode impor a restrição de liberdade de um suspeito durante o processo se verificados os elementos concretos que justifiquem a medida cautelar. Além disso, a interpretação da lei deve considerar o Código de Processo Civil e a jurisprudência do STF. Com a decisão, as novas condicionantes para prisão temporária passam a ser: quando for imprescindível para as investigações, quando houver indícios fundamentados de autoria ou participação do indiciado, quando surgirem novos fatos que justifiquem a medida e quando for adequada à gravidade do crime. O julgamento do caso no plenário virtual foi concluído no fim de semana com o voto do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. E veja no próximo bloco, o TSE presta informações às Forças Armadas sobre sistema eletrônico de votação. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O Tribunal Superior Eleitoral entregou hoje o documento com as respostas das perguntas feitas pelas Forças Armadas para compreender o sistema eletrônico de votação. O material foi protocolado no Ministério da Defesa na tarde desta segunda-feira. Sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo, direto do TSE, com o repórter Guilherme Glória. Boa noite, Guilherme. Boa noite, William. Boa noite a todos. Esse documento ele foi entregue hoje, um pouco mais cedo, no início da tarde, ali por volta das 2h30 da tarde, e ele foi elaborado pela equipe técnica do TSE. E é importante destacar que esse pedido feito pelas Forças Armadas, ele foi composto por várias perguntas, inclusive com um grau de complexidade técnico muito grande, e foi respondido pela equipe técnica que fez essa avaliação. Mas o que acontece? Esse pedido ele chegou até o tribunal logo no início do recesso, que é aquele momento em que os técnicos, eles, após o TPS, após longos trabalhos, eles já estão fazendo uma pausa nas atividades. E aí, por conta disso, esse trabalho ele foi retomado
justamente quando o recesso finalizou. Foi aí que os técnicos se debruçaram para fazer esse conteúdo que foi entregue hoje à tarde. É importante ressaltar que, dentre as várias perguntas e colocações, elas todas foram feitas apenas para entender melhor dúvidas sobre o funcionamento relacionadas a como funciona e como se dá toda a questão digital e eletrônica do sistema eletrônico de votação. Não havia nos documentos qualquer comentário ou juízo de valor sobre segurança e vulnerabilidades. E aí os especialistas do tribunal fizeram esse trabalho, um volume muito grande de informações e entregaram no protocolo hoje, como já foi dito, por volta das 2h30 da tarde. E é importante ressaltar que a Comissão de Transparência Eleitoral, ela tem membros das Forças Armadas e também do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da OAB e várias outras entidades. Voltamos com você, William. Ok, obrigado, Guilherme. E amanhã o Tribunal Superior Eleitoral assina acordo com as plataformas digitais para ação conjunta contra a disseminação de notícias falsas durante o processo eleitoral. Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube e Kawaii vão renovar a parceria para reforçar a estratégia de combate à desinformação e garantir a legitimidade e a integridade das eleições marcadas para o mês de outubro. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Unimed pode limitar o ingresso de novos médicos nas cooperativas de trabalho. A quarta turma, por unanimidade, decidiu que, para preservar o equilíbrio econômico-financeiro e assegurar a manutenção dos planos de saúde oferecidos ao público, as cooperativas de trabalho médico podem limitar o ingresso de novos profissionais, desde que a medida seja justificada de forma objetiva e impessoal. O colegiado, alinhado a precedentes da Corte, reafirmou que, embora as cooperativas sejam regidas pelo princípio do ingresso livre a todos os que preencherem os requisitos estatutários, a entrada de novos cooperados pode ser restringida diante da impossibilidade técnica de prestação do serviço, como previsto na Lei das Cooperativas. Com a decisão, a turma manteve acórdão de segundo grau que julgou improcedente o pedido de oftalmologistas de Sergipe para compelir a Unimed Sergipe, Cooperativa de Trabalho Médico, a incluí-los no quadro. A cooperativa havia negado o pedido, alegando impossibilidade técnica diante da falta de condição financeira para a incorporação de novos associados, situação que teria sido constatada em juízo após perícia contábil. No recurso ao STJ, os autores da ação alegaram que a admissão na Unimed deve ser permitida a todo profissional dotado de especialidade em sua área. A ministra Isabel Galotti, relatora do recurso especial, explicou que o princípio da porta aberta comporta duas hipóteses de restrição ao ingresso de novos profissionais. Uma referente à logística da prestação de serviços pela cooperativa e outra relacionada aos objetivos sociais da entidade e ao preenchimento pelo profissional das condições estatutárias, as quais podem estabelecer limitações a certas atividades. Ela mencionou o precedente da terceira turma, segundo o qual, atingida a capacidade máxima de prestação de serviços pela cooperativa, aferível por critérios objetivos e verossímeis, impedindo-a de cumprir sua finalidade, é admissível a recusa de novos associados. Com a decisão, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a indenização a um passageiro que precisou amputar as duas pernas em um acidente depois de descer do ônibus. Mas os valores foram revistos. Eu era um homem honesto, limpo, meus negócios em dias, procurava sempre estar em dias. Procurava dar plantão dia e noite para não faltar o pão de cada dia. Hoje eu chego a passar fome, então eu vivo de auxílio. Cesta básica, algum depósito de algum amigo. Tudo mudou em agosto de 2011, quando seu Pedro Itamar, na época com 57 anos, foi descer de um ônibus em frente à clínica onde trabalhava como técnico em radiologia. O motorista não esperou eu descer, muito mais jovem do que eu, desceram correndo, né? Eu desci devagar e ele fechou a porta, prendeu a porta com a minha perna esquerda, ônibus novo, a força foi tão grande que quebrou as vias da perna. O pé arrastou no asfalto, o povo ficaram gritando, olha, o homem está preso na porta. Aí o motorista, quando parou, 50 metros, que ele freou, aí soltou, abriu a porta e eu caí para fora.
Seu Pedro foi socorrido e levado às pressas para o hospital com ferimentos graves nas pernas. Horas depois do acidente, foi preciso amputar a perna direita. Pedro fez 15 cirurgias para tentar recuperar o movimento da perna esquerda. Em 2013, um ano antes da perna ser amputada, seu Pedro processou a empresa de ônibus em busca de uma ajuda e indenização pelo acidente. No primeiro momento, o processo foi ingressado com a Defensoria Pública e no decorrer do processo nós assumimos, houve perícias, houve a instrução coletiva de testemunha, houve sentença, aí depois houve os recursos, né? Em primeira instância, o juízo condenou a empresa a pagar R$50 mil por danos morais, além de R$80 mil por danos estéticos e pensão vitalícia de um salário mínimo. Mas o Tribunal de Justiça do DF elevou os valores dos danos morais e estéticos para R$400 mil. Por meio de recurso especial, a empresa recorreu ao STJ, questionando a condenação ao pagamento de 2 próteses, e não uma, como pedido pela vítima no processo, e contestou também a indenização por danos estéticos. Alegou que foi um julgamento ultra petita, ou seja, com valor além do pedido pela vítima. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi destaca que, além do prejuízo estético, a perda de 2 importantes membros do corpo atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-lhe dor e sofrimento em razão da lesão deformada, seja no âmbito do exercício de atividades profissionais, como nas simples relações do meio social. Em relação à prótese, Nancy Andrighi observou que, quando a ação foi ajuizada, a vítima havia amputado apenas a perna direita, mas, ao longo do processo, precisou amputar também a outra. No julgamento da apelação, o TJDFT considerou esse fato superveniente, sem que tivesse havido alteração do pedido ou da causa de pedir. Quanto aos danos estéticos, a ministra ressaltou que o passageiro pediu R$150 mil, mas o tribunal local fixou essa verba em R$200 mil. Por isso, a magistrada entendeu que deveria ser retirado da condenação o montante de R$50 mil. Minhas pernas não vão voltar mais, mas que é lei que se cumpra. A justiça fez a parte dela, né, com as decisões, mas a empresa também tem o direito de recorrer. Mas tem um limite moral também nisso tudo, né, de dar uma assistência, se ouviu a condição que ele vive. Então ele precisa deste valor para ele ter um pouco de dignidade. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.